podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Tá tudo bem por aí? Estamos chegando, hein, para mais uma edição do E aí, Colim. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, preferência, principalmente pela confiança. E lembrando, agora a gente está no YouTube, a gente está nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, enfim. Aliás, nos siga, né, para que você tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Temos o site, o iaicolim.com.br, lá você entra. Você vai para onde você quiser, você vai direto para o YouTube, enfim. Em indo para o YouTube, por favor, vai lá, se inscreva. Mas agora a gente tem uma novidade, mas assim, uma novidade que é muito bacana, que nos orgulha a todos nós que fazemos o E aí, Colim. A gente está sendo exibido todas as segundas-feiras, às 9 da noite, né? Segundas-feiras, às 9 da noite, pelas ondas potentes, fortes e competentes da Top FM, em 101,3. Então, para você que gosta de acompanhar a gente no YouTube, por gentileza, nos assista. Agora, quer acompanhar só o áudio? Você tem o Deezer, tem o Spotify, enfim, outras tantas plataformas, mas agora, segunda-feira às 9 da noite, a gente tem essa parceiraça chamada Top FM. E repito, hein, insisto, para nós é um motivo de muito orgulho ter um parceiro dessa envergadura, porque isso reforça o nosso projeto, o nosso trabalho e, claro, sempre, sempre, sempre pensando em você. Esse podcast aqui é feito para você. Não é feito para nós, ele é feito para você. E falando em você, a gente tem uma certa obsessão, diria eu. Tudo que a gente trata, os assuntos que tratamos aqui de uma maneira geral, sem nenhuma exceção, é colocar o povão na jogada, é fazer com que as pessoas consigam entender, ainda que os assuntos sejam de uma complexidade tamanha e de difícil entendimento, mas que a gente possa, na medida do possível e do impossível, a gente possa tornar esses assuntos inteligíveis, ou seja, para que ele seja compreensível para você. Eu sei que você está ouvindo muito a respeito da crise do petróleo, a inflação, o petróleo que subiu e o Brasil não tem, né, não é autossuficiente. Já trouxemos aqui o Dr. Gilberto Olive, que nos deu uma aula, mas a gente quis ir um pouco mais além. E aí, por essa razão, a gente está recebendo assim uma imensa satisfação. Dr. André Eiras. O doutor André Eiras é professor universitário da Unisagrado, que é a antiga USC. Antiga USC. Mas hoje é Unisagrado, Unisagrado, né? O nome correto ficou Unisagrado, ficou né, professor? Unisagrado. Querido, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação imensa tê-lo aqui, viu? Obrigado mesmo. Prazer. Professor, apresente o seu currículo. Meu nome é André Luiz, eu sou aqui de Bauru, nasci aqui. Baruense da Gema. Baruense, nasci ali onde não tinha universidade, não tinha maternidade na época que eu nasci, então eu nasci ali na Rio Branco, onde é a Beneficência Portuguesa. Tá. Nasci ali, nasci em 77. Novo de tudo, menino. Sou 49 anos. Menino de tudo. Em resumo, a minha vida é bem simples, assim. Embora o currículo possa parecer algo espetacular, mas eu fiz história aqui em Bauru, lá na USC. Na própria USC? Na própria USC. Me formei em História e Geografia, lá nos anos 90. Aí virei professor, dei aula muito tempo, dei aula no SESI, dei aula em colégios particulares, dei aula particular. Sempre na docência? Na docência, na parte da docência, sim, né, depois da faculdade. Tive outros trabalhos na adolescência, mas eu fiz História e Geografia, fui indo, fiz uma especialização em política, gostei da área da política, comecei a trabalhar com um pouco dessa questão internacional. Você hoje é um analista político? Hoje eu sou um analista político. Da conjuntura nacional e na conjuntura internacional. Olha, e aí professor, já está eleito, viu? Já está eleito, inclusive, como uma fonte de consulta que será periodicamente bastante acionada, viu? Prazer, então precisar. Tenha certeza disso. E fui para a USP lá em São Paulo, fiz uma especialização lá, na área de terrorismo, aliás, por incrível que pareça. Olha só. Lá em 2004, 2005. Gostei dessa área, aí eu fui um pouco estudando um pouco mais, acabei me apaixonando por uma área que é tanto o doméstico quanto o internacional, que é a política externa. E aí eu decidi me especializar em política externa. E aí eu fiz o mestrado e o doutorado com ênfase... O professor é mestre e doutor? Mestre e doutor, Poxa, que legal. Eu fiz o mestrado na Unesp de Marília, nas Ciências Sociais, com foco em política externa brasileira. Ou seja, também vereda pela minha área, né? Ciências Sociais. E fiz lá no Departamento de Ciências Sociais, no Programa de Ciências Sociais, né? Com foco em ciência política, relações internacionais e desenvolvimento econômico. Analisei a política externa brasileira, do ponto de vista econômico.
E no doutorado eu estive na Federal de São Carlos, Professor. na UFSCar. Poxa vida. Fiz doutorado lá, eu fiz doutorado na ciência política, Uhum. porém com foco internacional. Uhum. E a minha tese, o meu campo de pesquisa é a política externa brasileira e como que o Brasil... Qual que é a... Questões diplomáticas também estão inseridas. Questões a diplomacia. Eu trabalho como que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e o governo brasileiro, né? Qual que é a forma que o Brasil se insere no sistema internacional, Então, nas relações já deixa internacionais? essa resposta, porque o Brasil ele sempre tem um papel, um papel de neutralidade, pelo menos aquilo que a gente enxerga, Sim. prezando pela paz, pelo diálogo. É uma tradição brasileira, né? É uma tradição que vem lá do século XIX. Tá. Embora tivemos alguns probleminhas no XIX, tivemos uma guerra com os nossos colegas aqui, né, a Argentina, o Uruguai. Mas assim, desde a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou tropas para a Itália, né, na luta contra o nazifascismo, que, aliás, foram bauruenses para a guerra. Bauruenses. Né? Teve quase 20 bauruenses que foram para lá, para lutar com a FEB. Mas desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil nunca mais participou de um evento internacional, de conflito internacional, guerra. O Brasil não... Nós temos, assim, atuações pontuais. A gente mandou tropa para o Haiti, mas aí foi algo pontual na ONU, para resolver um problema pontual no Haiti, que era de violência, etc, etc. Não é aquela coisa de suazóia? Não. A tradição diplomática brasileira é uma tradição de paz, de negociação. Lembrei de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi o nosso ministro do Getúlio Vargas. Que presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU, que culminou com a criação do Estado de Israel. Sim, né? Tanto que no centro... 47, 48. 47, né? Tanto que no centro de Jerusalém tem uma praça que chama Praça Oswaldo Aranha. Olha, poxa vida. Bem interessante. Antes da gente entrar no nosso foco, o amigo falou que fez uma especialização em terrorismo. E a gente teve recentemente uma discussão em nível nacional, com base em muita narrativa e pouco fato, né? Muito mais narrativas do que discussão fática, inserir como terroristas organizações criminosas. Vou lhe dar a minha opinião, porque a gente tem essa obrigação aqui, a gente se posiciona. Eu entendo que é um erro muito, muito grave você taxar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, por uma série de razões. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha, se de repente faz algum sentido, embora elas utilizem a linguagem da violência ou a linguagem do terror, digamos assim, para impor. Mas assim, a gente entende que é para conquistar território e para ganhar dinheiro vendendo entorpecente ou sequestrando pessoas. E a organização terrorista, como o Hamas, por exemplo, etc., tem uma outra... São outros objetivos, mas queria ouvi-lo. De início, eu já coloco algo. Se por acaso eu parecer que eu estou em cima do muro, é o papel de professor. Fique à vontade, até para suscitar a discussão. A gente está acostumado a tanto ficar em cima do muro, assim, apresentar todos os lados, né, com papel. Que é o papel do analista também, é o de apresentar. Até para suscitar a discussão. Nós temos vários problemas. Eu gosto de sempre puxar autores interessantes. Tem um historiador famoso chamado Eric Hobsbawm. E ele tem alguns trabalhos sobre o século XIX, século XX. Ele tem uma frasezinha que eu acho muito interessante. Ele diz assim que combatente é o nacionalista do outro. Nossa. Então, a ideia é assim, o terrorista, ele tem uma ideia, no fundo dele, ele tem uma pretensão nacionalista. Ele está usando um método horroroso, que é a violência, a violência extrema, para conseguir um objetivo nacionalista, ou um processo de independência, como aconteceu, por exemplo, na África, nos anos 40, 50, 60, 70, no processo de descolonização dos países africanos e em outros lugares. E eles tiveram que... Mas tem esse elemento do nacional, e é um elemento de, olha, eu estou buscando uma soberania, eu estou buscando uma independência contra algum regime, seja ele regime internacional, seja ele doméstico, uma ditadura. E aí ele vai utilizar a linguagem. Ele vai utilizar a violência para fins políticos. O problema é que essas instituições, essas facções criminosas que temos no Brasil, eles não têm esse elemento político. Você não vê um elemento...
A disputa deles é por dinheiro, é meramente econômica territorial. No sentido territorial e econômica, mas no sentido financeiro mesmo. Uhum. Eles não estão buscando uma independência nacional, nem estão buscando uma mudança de regime político. Eles estão buscando uma busca de território para conseguir eliminar as outras facções e ganhar o máximo de dinheiro possível. Ponto. Ponto. Então, a questão de você classificar essas facções de terrorista é complicado do ponto de vista da ciência política e das relações internacionais, pois não tem o ponto principal, que é o ponto do terrorismo, que é o político. Eles não têm esse ponto político. E aliado ao ponto político, como a gente está falando em relações internacionais, a utilização desse aspecto por outros países que querem dominar, que quer projetar poder, que é uma palavra muito clássica das relações internacionais, como, por exemplo, o governo norte-americano está agora. A ideia do Trump é, se eu classificar essas facções como terroristas, eu tenho a desculpa de intervir no Brasil de alguma forma, colocar a Polícia Federal norte-americana, a agência, por o exemplo. DEA, que é o Departamento de Antidrogas. E aí ele fala assim, olha, medo é a CIA. eu posso... Meu medo é infiltrar a CIA, como sempre foi. Como aconteceu aqui na Operação Condor. Nossa, como... Aí já muda de figura, né, professor? Aí já... Esse é o medo. Esse é o medo. Porque assim... Esse é o medo. E é um medo real. E não é dar um medo... aos Estados Unidos uma autonomia, uma ingerência aqui. Ou seja, eles têm institucionalmente a legalidade para entrar e, meu Deus, aí já é complicado. Eles vão usar desse artifício, né, dessa artimanha, por assim dizer, para poder intervir. Não vai ser uma intervenção, assim, não vai ter fuzileiro naval desembarcando na Baía de Guanabara. Não é isso. Mas há uma série de possibilidades que os Estados Unidos podem vir, por exemplo, colocar uma taxação em algum produto como forma de você coibir, de você fazer uma retaliação. Enfim, tem uma série de problemas. E essa é uma discussão, eu queria deixar assim bem claro como analista, é uma discussão, ela não envolve tanto esquerda, direita, sabe? Aquela politização. Não tem ideologia. Não, né? Ela não tem ideologia porque as facções nacionais não têm como base o político. Se ele não tem como base o político, não tem ideologia. Ou seja, não daria para classificar como terrorismo. O crime não é... Não é ideológico, não é político. O traficante, ele quer ganhar dinheiro, se é um governo de esquerda. Ele está exercendo uma atividade, um comércio criminoso. No fundo é isso. Então esse é um problema. Para as relações internacionais, é um problema bem sério para o Brasil, e o Brasil está bem preocupado. Está bem preocupado. O governo do presidente Lula... Mas tem que bater o pé e segurar como está, porque pelo menos, manter a polícia, tirar a Polícia Federal, na minha modesta visão, é outro erro. Aí é uma coisa, aí seria o absurdo dos absurdos, porque do ponto de vista... da instituição, a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, é a que tem a maior capacidade investigativa. Ela tem uma inteligência muito maior. Se você tira a PF da jogada, é complicado, porque as polícias civis e as polícias militares dos estados não vão conseguir dar conta sozinhas. Pensamos assim. Como é que o amigo vê? Vou dar um exemplo, continuando no exemplo das relações internacionais. A Polícia Federal do Brasil... brasileira, ela tem vários acordos de cooperação com polícias de outros países. Um exemplo, um grande acordo de cooperação que nós temos é com o FBI, que é a polícia norte-americana. E a nossa cooperação, ela não é tática, pode até ser em algum certo sentido, mas ela é mais de troca de inteligência, de informações. Então, ao mesmo tempo que o Brasil ele tem que botar o freio, como você disse, olha, eu não posso aceitar uma ingerência internacional, ao mesmo tempo eu também tenho que não apertar com muita força, porque se eu fechar o canal de conversa com os Estados Unidos, eu fecho um canal muito importante para nós, que é essa troca de informações, essa troca de inteligência policial, que é muito necessária para o nosso combate ao narcotráfico aqui no Brasil. Acabamos desviando um pouquinho, né? Mas tudo bem. Enfim. Essa é a política. Pelo jeito. Professor, vamos cair então nesse conflito. O que está por trás? Eventualmente a gente tem lá a questão do petróleo, mas eu estava dando uma pesquisada antes de chegar aqui, né, para poder colocar as perguntas de maneira correta. Estava dando uma pesquisada e o petróleo é um elemento, mas ele não significa o todo. Há muito mais em jogo para que Estados Unidos e Israel tenham feito o que fizeram contra o Irã? O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto.
estava dando uma pesquisada e o petróleo é um elemento, mas ele Petróleo. não significa o todo. Há muito Não. mais em jogo para que Estados Unidos e Israel tenham feito o que fizeram contra o Irã? Tem. Agora eu vou entrar num momento professoral, Mas fique tranquilo. Uma Faça isso aulinha- à vontade, uma aulinha bem plana, assim. Ó, nas relações internacionais a gente costuma dar um nome para como funciona o mundo, e o nome mais tradicional é sistema internacional. Uhum. É muito mais fácil você trabalhar com uma questão de sistema, ou seja, eu tenho uma forma de agir, um sistema jurídico, sistema Uhum. político, sistema acadêmico, Uhum. sistema legislativo, é uma forma, são Uhum. regrinhas, são modelos que você tem que seguir. Todo mundo lembra das aulas de história do colégio, que no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele entra num sistema internacional que nós chamamos de um sistema bipolar. Um sistema onde eu tinha dois polos de potência Rússia e lutando, Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos. Então a Guerra Fria é aquela guerra fria no sentido de que essas duas potências não entraram em conflito direto, Não houve conflito bélico. não teve né? um exército norte-americano lutando contra o exército. Eram conflitos assim, no Vietnã, Espionagem e tal. isso, etc. isso. Mas são duas potências internacionais que dominam o sistema internacional. Então, o sistema internacional era bipolar, ou seja, ele tinha dois polos de atuação. Um polo capitalista e um polo polo. socialista comunista. Tá. Fica mais... Mais claro para entender. Isso ocorre aos anos 40, 50, 60, 70. Lá nos anos 80 começa a ter uma queda, uma queda total. Em 89 tem uma queda, uma ruptura desse sistema internacional, desse modelo de sistema internacional bipolar. Aí, 89, 90, 91 para frente, nós entramos num outro modo de ver o mundo, que é um modo multipolar. Tá. Eu deixo de ter apenas dois únicos polos, Estados Unidos, União Soviética. A União Soviética não existe mais. E agora os Estados Unidos ele ficou como o único polo de poder? Não. Outros polos de poder Apareceram. surgiram. Há discussões se é da mesma intensidade dos Estados Unidos ou não. Naipe, do mesmo nível. Do mesmo nível. Mas, enfim, há outros polos de poder. Então, hoje nós Rússia e vivemos... China. Hoje, Rússia, China e instituições, por exemplo, BRICS, Tá. que é uma união o BRICS de é estados. é um belo de um calo É para os Estados Unidos, né? Sim, porque é eu não diria um inimigo, mas é um adversário Sim. político, Do ponto de vista econômico, econômico. Né? principalmente. Enfim, eu tinha um mundo bipolar, e eu tinha um mundo, esse mundo bipolar ruiu, e agora vivemos um mundo multipolar. Uhum. Esse mundo multipolar hoje em dia, ele também está ruindo um pouco. Ele está em queda? Ele está em queda. Ah. E aí, E por quê? porque as superpotências, individualmente, elas não conseguem mais ter o mesmo poderio militar, econômico e político. Sozinhas Elas não se sustentam. O próprio Estados Unidos, sozinho, ele não tem mais... Por isso que ele precisa da Inglaterra e da França especificamente. Precisa nesse de algumas conflito. alianças. Embora o governo atual do Trump tenha tido alguns problemas em manter, Tá. em segurar as alianças Ali é internacionais. complicado. O papo ali deve ser Ali é bem complicado. esquisito, né? Mas aí há tem alguns teóricos das relações internacionais que dão um nome que eu acho muito bacana, que é a ideia de, hoje nós vivemos um sistema multiplex. Multiplex. Sabe aquela coisa de shopping? Eu tenho um Tá. multiplex. O que é um multiplex? É um lugar que eu tenho várias salas de cinema. Em cada sala de cinema, uma está rodando drama, outra está rodando um filme de ação, É mais ou menos a isso outra hoje, uma comédia. Hoje é isso. Eu não tenho mais... Você vai num cinema, você tinha um filme. Eu vou no outro cinema, eu tenho outro filme. Ou eu vejo um filme capitalista americano, ou eu vejo um filme socialista russo. Agora, mudou. eu tenho vários filmes. É um mundo, é um sistema multiplex. Multiplex é uma analogia Multiplex. bacana. Eu tenho várias salas Então eu tenho culturas diferentes, poderes diferentes, regionalismos diferentes, etc. E tal. E aí esse veio o nosso problema que eu estava comentando, é o seguinte, porque os Estados Unidos, ele teve, na lógica dessa Guerra Fria, né, na lógica de eu tenho um mundo bipolar, os Estados Unidos estava querendo ampliar o seu raio de poder no mundo. Assim. E ele foi para o Irã, pegou o Irã, que era um país que na época tinha uma ligação muito forte com os Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiou uma revolta lá, que foi a revolta do Shah. E
durante os anos 50, 60 e 70, o Irã foi um parceiro dos Estados Unidos. Um parceiro tão grande que os Estados Unidos foi lá e construiu usina nuclear, de energia elétrica, fez uma certa transferência de tecnologia e tal. Só que em 79 teve uma revolta, a Revolução Iraniana de 1979, que entrou no poder um sistema diferente lá, que foi o Ayatollah, Foram os Ayatollahs. Foi os Ayatollahs, foi em 79, e a partir dessa mudança de regime, os Estados Unidos perdeu o seu protagonismo na região e perdeu esse aliado. Então a intenção hoje dos Estados Unidos, pelo menos é o que a gente imagina, tentando entender a cabeça do Trump, uma das possibilidades os Estados Unidos deseja voltar a ter uma influência no Irã de alguma forma. Por isso que ano passado, o regime que tirou os Estados Unidos em 79 poderia ser um objetivo. Isso. Aí os Estados Unidos hoje quer voltar a ter essa região como seu aliado. E aí ano passado o Trump foi lá e bombardeou o Irã, e esse ano novamente teve novos bombardeios. No bombardeio morreu o Ayatollah. A proposta dos Estados Unidos olha, vamos fazer uma revolução. Esse regime dos Ayatollahs, esse regime totalitário, religioso, ele vai sair, o povo vai tomar o poder, vai querer se alinhar comigo, Estados Unidos novamente. Essa pode ser a principal intenção. Essa é a principal intenção, só que aí deu um problema, porque o povo, pelo que a gente está olhando no noticiário, não aceitou. O povo, ele falou assim, olha, tudo bem, eu não gosto desse regime do Ayatollah, porque ele é opressivo, as mulheres têm direitos civis e políticos cerceados, eliminados, etc. Mas espera aí, eu também não quero os Estados Unidos mandando aqui. E aí ficou bem mais difícil. Como os Estados Unidos mandou no Iraque no final da Guerra dos anos 90. E isso está esticando o conflito, Isso está esticando o conflito. Inclusive, contrariando as projeções americanas. Contrariando as projeções americanas. De que seria mais rápido. Sim, no começo, o próprio Trump, no começo, ele disse que seria uma coisa de as palavras dele na época, né? Era 2 semanas eu acabei. Isso. Tanto que o nome da operação ele deu de Epic Fury, Fúria Épica. Vai ser tão épica a invasão que os Estados Unidos vai acabar com aquilo lá em 2, 3 semanas. O presidente Trump, já que nós estamos falando nele, ele é uma pessoa, do ponto de vista da diplomacia, uma pessoa muito complicada, né? Porque o diálogo parece que inexiste com ele, né? E o problema de ter essa inexistência do diálogo também um outro problema de que ele muda de ideia muito rápido. Ou seja, para que diplomacia? De manhã ele tem uma ideia, à tarde ele muda de ideia e fala outra coisa completamente contrária ao que ele disse de manhã. Entendi. E no outro dia, por exemplo, há 2 semanas atrás ele disse que ia fechar o Estreito de Hormuz. Aí, 2 dias depois ele abriu. Aí, na outra semana ele falou, vou dar um prazo até sábado para voltar. Chegou sábado, olha, vou prorrogar. Então, como é que você faz uma diplomacia? A diplomacia, ela precisa ser ancorada em credibilidade. Olha, você tem a credibilidade para você colocar na mesa o que você deseja, eu tenho a credibilidade para colocar na mesa o que eu desejo e a gente vai discutir. Agora, se você fica mudando de opinião a cada momento... Aí não tem, quer dizer, inviabiliza qualquer discussão. Inviabiliza qualquer discussão e qualquer comprometimento de cessar as hostilidades que está acontecendo. Ele está atrasando o problema. Vieram alguns atos, gestos de cessar fogo, mas também... não está trazendo efeito, né? Não. Esse final de semana teve uma movimentação gigantesca na Europa de tropas e aviões saindo de bases norte-americanas que tem no continente e indo em direção ao Oriente Médio. E até o dia de ontem. E aí os analistas estão pensando assim, poxa vida, se os Estados Unidos está colocando tanta tropa naquela região, vamos voltar a ter embates novamente? Os Estados Unidos voltará a bombardear, a atacar? A gente não sabe. A gente não sabe porque o discurso militar nunca é simples, né? E o que está em jogo? O petróleo é um elemento. Também está em jogo o protagonismo mundial, porque a gente vai ter o Irã, em tese, né, apoiado pela Rússia e pela China. Sim. Os Estados Unidos também têm o seu bloco, a França, a Inglaterra, etc. Então, também é uma maneira de reafirmar esse protagonismo mundial, ou isso estaria em segundo plano na sua avaliação? Isso está em primeiro plano. Na minha avaliação, em primeiro plano. Tá. Como eu estava comentando anteriormente, como a gente está num sistema multipolar, por mais que há vários polos de poder, a política sempre tende a eu quero ter mais poder
amanhã ter mais poder que você. do que eu tenho hoje. Uhum. Essa é a ideia da política. Enquanto a política doméstica, por exemplo, qual é a função de um político? Um político, ele quer se reeleger. Uhum. Certo? Esse é o objetivo de um político, é a reeleição, Sim. é a permanência No poder. no poder. Nas relações internacionais ou eu permaneço no poder ou eu alcanço o poder. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, ele deseja permanecer no poder que ele teve durante os últimos 70, 80 anos, e as outras potências querem aumentar o poder. Então fica essa disputa entre um grande país hegemônico, que é os Estados Unidos, querendo manter a sua hegemonia internacional, e outros países querendo ascender a categoria de hegemonia internacional. Um resumo rápido, professor. Os Estados Unidos, eles não tiveram o intento alcançado. Não. Dá para a gente dizer que isso não aconteceu. Não. O povo não querendo essa aliança com os americanos, é isso fundamentalmente que tá prorrogando, que está dificultando, especialmente os objetivos que até então os americanos tinham? Isso e o resto do mundo com uma certa apreensão, tendência a não concordar com os atos que o governo Trump está fazendo lá, que é de bombardear, que é de fechar o estreito, impedir que 20% do petróleo, é um quinto, né? Um quinto do petróleo mundial passa por ali. Então o mundo veio e fala assim, olha, um país está querendo fazer uma política que eu não entendo qual ela é, eu não sei quando que ela vai terminar, e nesse processo o mundo está sofrendo com uma alta de petróleo muito grande, e isso acaba ocasionando um problema para nós aqui no Brasil muito intenso, e inclusive bom. Pois é. E aí a gente tem, o Brasil não é autossuficiente, a gente depende muito, e aí a gente tem então esse primeiro efeito do petróleo, provocando então essa onda de aumento de preço. Você vai no mercado, a coisa já está bem mais complicada, né, professor? Sim, bem mais complicado. Bom, vamos fazer o seguinte, eu já preciso fazer uma parada, a gente vai para um rápido intervalo, você vem aí um show de publicidade para você, hein? Os nossos parceiros de primeira hora, já já a gente continua com esse bate-papo, professor, assim, uma sumidade, fala fácil, né? E com o conhecimento de causa que lhe é peculiar, o episódio está bastante agradável. Voltamos já, em um instante só. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta, hein? Para você que está nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado pelo carinho da audiência, preferência e também pela confiança. Esse é o E aí, Colim, que você agora também encontra aqui nas ondas da Top FM. Poxa vida, Top FM, quem diria, hein? Em 101,3. Você que gosta da Top, gosta da programação, agora você tem todas as segundas-feiras à noite, 9 da noite, você tem o E aí, Colim, agora nas ondas do rádio. Então é uma maneira, né? Você tem o vídeo, você tem áudio e vídeo, nas redes sociais, no YouTube, etc. Mas agora, além do Deezer, do Spotify, das plataformas de áudio, agora você pode acompanhar a gente aqui na Top FM. Repita, hein? Toda segunda, às 9 da noite. Professor, falávamos a respeito do petróleo. O Estreito de Hormuz é por onde passa um quinto do petróleo mundial. Sim. Hora que começa o conflito, a consequência é imediata, né? Essa inflação em escala global, ela acabou sendo sentida, porque, afinal de contas, um quinto do petróleo do mundo passa por ali. Sim. Um dado de porcentagem, para ficar mais fácil para a gente pensar. Tá. Hoje, o preço do petróleo ele já aumentou em 53% do início das operações americanas no Irã. No Irã. É muita coisa. É muita coisa. 53%. Impactou na nossa vida. E a gente sabe, né? O impacto ele é sentido no pobre de Bauru, sim, que não tem a menor ligação nada, não tem física com o Irã, Oriente Médio, pode até ter algum colega, enfim, mas
Não tem nenhuma relação e está pagando a conta. E está pagando a conta. E nós pagamos uma conta muito cara, porque o Brasil ele já tem um problema grande de que nós somos um grande produtor de petróleo. Né? Nós somos um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Porém, a nossa produção bruta de petróleo, ela é uma produção de petróleo cru, só que nós não temos a capacidade de outros países de ter um refino fino, que é o refino fino é alcançar um refino maior, como por exemplo a gasolina, o diesel no meio ali, né? E mais lá para frente a gasolina e produtos de plástico, etc., produtos da indústria química. Então nós produzimos muito petróleo, porém não somos autossuficientes. O Brasil poderia ser autossuficiente. A produção nacional de petróleo seria suficiente para refinar e acontecer tudo aqui. Só que nós não temos refinaria. Nós refinamos hoje uma média de 20%, de 20 a 25%, 20 a 30%, vai, arredondando, do consumo de diesel, por exemplo, que é o consumo principal para a nossa conversa, que é o que mais interessa. Por quê? Porque o diesel... Ele impacta direto, impacta diretamente no qualquer produto que nós temos, pois a infraestrutura nacional ela é baseada no móvel para o caminhão. Né? A nossa infraestrutura ela é muito mais de rodovia, de estrada, do que férrea e do que fluvial. O que foi um grande erro estratégico do passado. E é um problema de infraestrutura brasileira. Então, a grande maioria do nosso transporte, o frete, que você vai comprar lá vai encarecer. Na internet, está embutido no preço do petróleo. Então, espirrou o preço do petróleo, $1, $2, aumentou o frete aqui do que a gente compra, sei lá, o shampoo para lavar o cabelo, no mercado, tudo vai ficar mais caro. Então, algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo afeta a periferia de Bauru, por exemplo. Professor, a gente teve aqui o Dr. Gilberto Olive e a gente entrou de maneira muito profunda na questão daquilo que o governo federal fez. Ele abate 32 centavos no litro do óleo diesel e dá é como se fosse um subsídio, né? Ele corta ali PIS e COFINS, e aí vem um subsídio, daria um total de 64 centavos. Como é que você viu isso, levando em conta a questão do ICMS, que é pouco divulgada? Lamentavelmente, há pouca divulgação a respeito dessa questão envolvendo o ICMS. Já há bases legais muito definidas. E os estados, ao contrário do que eles dizem, eles têm a arrecadação aumentada e não diminuta, digamos assim. Como é que o amigo viu essa questão especificamente? Essa questão do ICMS, ela é específica, eu não vou entrar especificamente por não ser da minha área, para eu não falar mais uma análise mesmo. Uma besteira. Então, para falar da minha área, que é as relações internacionais, a gente tem que sempre pensar o seguinte, moderação é uma característica clássica da política exterior brasileira, e ela precisa acontecer porque, como nós somos dependentes do sistema internacional, no nosso caso é o petróleo, nós não podemos... Fazer um parênteses. É muito incoerente, não é? O Brasil é um dos 10 maiores produtores de petróleo, então você manda o petróleo daqui para fora para pegar o petróleo mais caro que o refinado. É isso que acontece hoje. Se sim, não é uma grande incoerência, uma falta de visão estratégica. O Brasil deveria refinar aqui, poxa vida. É o que chamamos de uma falta de um projeto nacional de longo prazo. Por exemplo, Ciro Gomes falou muito nisso e eu não vou citar questões políticas. Ciro Gomes falava a respeito de um projeto. Livro, ele publicou um livro alguns anos atrás. Falando exatamente sobre isso, mas assim, não quero entrar em questões políticas agora, mas foi o único que falou. Por gentileza, continue. Mas em questões políticas mesmo, domésticas. Começar pelo doméstico e depois pelo internacional. A construção de uma refinaria, ela não é simples. Você não constrói uma refinaria como constrói um prédio de residencial em 1, 2 anos. Demora ali de 10 a 15 anos para você construir uma refinaria. E isso envolve um planejamento de longo prazo. Por que longo prazo? Porque nós vivemos em períodos de 4 em 4 anos. Porque os governos são de 4 em 4 anos. Então, seria necessário ter um projeto de Estado, não do governo, brasileiro, e não de governo. É um projeto onde vários governos em sequência, sejam eles de esquerda, direita, centro, assumam um compromisso de que precisamos... Então, seria necessário que nós tivéssemos um projeto de longo prazo, como outros países tiveram. Por exemplo, a Coreia do Sul... Pelo menos 4 governos, 16 anos. Pelo menos 4 governos. Então, esse é o complicado para o
Eles não se na entendem, parte então doméstica, isso é utopia. porque eles não se entendem. Por outro lado, eu também não posso ficar pensando exclusivamente no longo prazo, porque, como eu comentei anteriormente, o papel de um político é se reeleger. Sendo bem honesto. Sendo bem honesto. Bem Assim, honesto. eu não estou falando que você falaria com seus alunos. Não digo que o político não tenha a virtude, a moral, não o bem público, não é essa. Isso é a ideia de como funciona o sistema. O sistema funciona por reeleição. Então, um governo que vou colocar um subsídio para reduzir o preço dos produtos, reduzir um pouco a inflação, aí vem a questão se reduz ou não a inflação. Mas, enfim, eu reduzir o preço na gôndola do supermercado vai gerar mais ou menos voto para o meu governo. Eu tirar o subsídio vai gerar mais ou menos voto, porque gera voto tanto colocando subsídio quanto tirando. Voto, cada um tem a sua escolha ideológica e vota na proposta mais bem intencionada. Enfim, aquela que te atrai mais. Que mais te atrai. Então, o Brasil precisa ter essa moderação. Então, é complicado você falar, olha, eu vou tirar o subsídio. Pera, tirar o subsídio complica. Porque qualquer centavo, como você comentou, vai qualquer contar no bolso do povo, vai contar no bolso do povo. E se eu aumentar o subsídio, também vai dar os problemas. Então, essa é uma faca de dois legumes. É uma faca de dois legumes. Não tem uma solução simples. No nosso caso aqui, como analista, a ideia é a gente apresentar as propostas e mas elas sequer são apresentadas? É isso hoje? Não. Não são? Não, de uma forma clara, assim, para que o... E nem inteligível, e nem inteligente, para que possa... E não é, assim, é complicado academicamente, assim, mas para falar para o povo não é tão complicado. Porque é muito complicado. E como é que eu vou dizer para o povão? É difícil. Como é que você vai falar para o povão que o governo brasileiro, a Petrobras, que tem uma excelência absurda, ela extrai com toda a tecnologia que lhe é peculiar, investimento de anos, o povo brasileiro investiram, né? Aí a gente tem lá aquele período de 1930, 1980, em que todas as Brás foram crescendo, então tinha Petróleo Brás, Estrada Brás, Telefone Brás, então, mas tudo isso construído com dinheiro de fora, né? Mas enfim, a gente teve tudo aquilo, aí virou o que virou, e aí a gente extrai o petróleo bruto, manda para fora e compra lá de fora, o que é mais caro que o petróleo refinado. A conta não fecha. E é duro se explicar isso para o povão, professor. É difícil. É complicado. Puxando a sardinha pro vosso lado. Pro meu lado, que é das relações internacionais, a explicação que a gente dá, a explicação é simples, porém a aceitação dela que é complicado. Pode ser complicado. Mas a explicação é simples, explico simplesmente. Estava comentando que há um sistema internacional, certo? E o sistema internacional criou uma regra, uma norma, que diz que o preço de commodities, o preço de alguns produtos no sistema internacional é regulado. E funciona de uma maneira igual a todo mundo. Ou seja, o preço do barril do petróleo é o mesmo para qualquer país do mundo. E esse preço é definido no mercado financeiro, na Bolsa de Valores de Londres. As 7 Irmãs lá, etc. Né? É em Londres, é lá na Inglaterra, na Bolsa de Londres, que é a bolsa principal que regula o preço do petróleo. Quando você abre o jornal e vê lá, o preço do barril Brent, o preço do barril Oil Crude, enfim, é internacional. Por isso que a análise internacional, por isso que as relações internacionais, ela precisa ser importante, não do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de entender. De entendimento. Das pessoas simples aqui quando eu falo periferia, a gente é fora do centro. De Bauru. Não é de maneira pejorativa. Não é periferia no sentido... as pessoas que não estão... Periférico, né? Geograficamente. Geograficamente. Aqueles que não estão na universidade estudando relações internacionais. O que vocês precisam saber? Precisam saber que se o preço do petróleo é organizado de uma forma internacional, eu tenho que entender o que acontece no internacional. Por isso eu preciso, de alguma forma, entender por que os Estados Unidos está invadindo o Irã, entender por que bloquearam um canal que até 2 meses atrás, 1% da população sabia que existia Estreito de Bérmula. Quem sabia que existia esse estreito que fica ali perto do Iêmen, na Arábia Saudita? Ninguém nem lembra, ninguém abre o Google Maps para ficar olhando. Então, a gente é simples de entender porque assim, olha, o petróleo é feito de um preço é igual para todo mundo. Se eu tenho uma guerra, sobe o petróleo. Se eu não tenho guerra, aí tem outras formas da gente analisar se forma ou não. Por exemplo, existe uma organização, que é a OPEP, Organização dos Grandes Produtores, e eles têm por política subir ou diminuir a produção. Se eu produzo mais, o valor diminui. Se produz menos, é lei da oferta e da procura.
Então, a organização OPEP, por exemplo, ela que regula. Ó, vamos produzir mais. Se eu produzo mais, o preço cai. Vamos produzir menos. Então, produzo menos, o preço sobe. Eles têm esse mecanismo. Eles têm esse mecanismo. E se eles têm esse mecanismo, eles usam isso como forma de poder. De pressionar, inclusive. Como forma de pressão no sistema internacional. Por isso que eu disse que é multiplex. Antes, quem mandava são os estados. Uhum. O Estado-nação, o Estado soberano. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França. Hoje, eles não mandam só por eles. O mundo é multipolar. Tem outros polos. A OPEP é um outro polo de poder. O barril do petróleo extraído aqui ia ter o mesmo valor do barril do petróleo extraído. E vai afetar o sistema por um todo. Entendi. Professor, e o que se vislumbra nesse conflito? A gente, pelo jeito, está sem um horizonte no sentido de acabar. A gente não tem isso, pelo menos hoje, agora não dá para ver. O que esperar disso? Olha, ou temos duas opções. Hoje temos duas opções. E elas envolvem o presidente Donald Trump. Está tudo na mão dele. Está tudo na mão dele, por incrível que pareça. Recuar ele não vai. Recuar ele não vai até o ponto dele sofrer uma pressão interna muito grande. Internamente ele pode... Se internamente ele observar que o Partido Republicano, que é o partido dele, ou então... Que não vai se reeleger. Reeleger nem tanto, porque ele não vai poder se reeleger mais. Né? Os Estados Unidos tem algumas regrinhas e uma delas não permite a reeleição do Trump. Mas se ele perceber que internamente ele está perdendo poder, ele pode mudar de ideia. Só que é muito complicado a gente saber o que se passa na mente do Donald Trump. É uma pessoa ele é uma pessoa difícil. Imprevisível. É muito mais fácil eu saber o que passa na mente, por exemplo, do Putin, presidente da Rússia, do que do Trump. Porque o Putin tem uma sequência de atos e de ações ao longo dos últimos 20 anos que eu consigo mais ou menos saber para onde ele quer ir. A gente sabe qual é o projeto. O que ele tem de maneira clara. O projeto político da Rússia. O que ele deseja. Né? O projeto dele é, olha, eu quero voltar a ser aquilo protagonista que eu fui lá no período da Guerra Fria, e eu não gosto da Europa, enfim. Aí, uma outra história. Outro assunto. Mas, tirando o Trump desejar ou não intervir, mais ou menos, acabar com a intervenção e tal, o outro lado seria o resto do mundo se organizar e ir contra os Estados Unidos de uma pressão maior. Há alguma possibilidade de um conflito em escala global? Eu hoje creio que não. Ele deve ficar centralizado ali. Hoje. É que as relações internacionais muda da noite para o dia. Né? E hoje, nesse mundo de redes sociais, muda mais ainda. Por exemplo, hoje de manhã... Também é uma guerra de informação. Uma guerra de informação. Hoje de manhã, na hora do almoço, algo assim, o Trump publicou na rede dele lá, Truth, eu não lembro o nome dela. A rede social que ele criou. Ele tem uma rede social dele. Uma rede social dele. A rede social dele. Ele colocou lá uma fotinho dele hoje segurando um fuzil com um monte de bomba atrás, falando assim, olha, eu exijo, eu obrigo que o Irã cesse todas as hostilidades, abra o estreito. Aí você fala assim, poxa vida, mas ontem ele falou que ia mandar seus diplomatas lá para o Paquistão, onde eles iam conversar e tentar um cessar-fogo. Aí fica complicado, porque um dia ele quer diplomacia, outro dia ele quer o chumbo. Uma antipatia em escala global ele já está conseguindo atrair para ele, né? Ele já tem quase que completo. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Tirando um ou outro país que tem uma aliança mais como, por exemplo, íntima, a Inglaterra. Argentina... Mas assim, os monarcas ingleses, hoje é quarta-feira, estavam visitando Nova York. Ontem, o rei Charles, ele deu um discurso ontem no Congresso americano, fez um discurso bem interessante, vocês podem até procurar, porque no discurso dele, ele chegou a dar uma alfinetada no governo, ele citou... ele citou Esse tem moral, né? Os pais da Constituição americana, que eram moderados, etc., dando uma cutucada no Trump. E então, a monarquia inglesa tem esse papel. Eu não sei se eu estou correto na minha afirmação, mas a monarquia inglesa como um todo, historicamente, e meu Deus, a história que mais tem ali,
tem esse papel de moderação sempre. É isso, minha percepção está correta? Tá. Durante boa parte do século XX, foram aliados de uma forma assim bem Primeira hora, bem né? intensa, mas nos últimos Bem anos bem próxima. Mas nos últimos anos esse alinhamento Tá mais distante? entre Inglaterra, Reino Unido, né, Uhum. e Estados Unidos está distante por causa do Donald Trump. Entendi. Tá vendo? Parece que não está batendo, né? Parece que não está legal. É. Essa visita, entre aspas, pode ter, de repente, um caráter de vamos tentar eliminar rusgas ou... Vamos voltar a sentar e conversar de forma civilizada e não mudando de ideia. Mas será que o Trump ouviria, por exemplo, o Rei Charles? Ó, não o Trump, sabemos. para com essa palhaçada. Não né? sabemos. Tudo bem que não deve ser assim o papo entre eles. Sim. Mas alguma coisa muito próxima disso, talvez. Olha, às vezes pode até ser, né? A gente não estamos lá para ver, né? Não está lá uma mosquinha na parede para ver. Mas hoje eu não consigo ver um fim imediato desse conflito por causa da retórica do presidente Trump e da forma com que ele lida com os assuntos. Só se ele sentir que está perdendo o poder internamente, aí é possível. Aí é possível. Se ele tirar o pé, as coisas se resolvem de uma forma muito mais rápida, porque voltando ao ponto de vista econômico, ninguém quer que o feijão fique mais caro. Sim. Essa semana agora eu preciso encher o tanque do meu carro e eu já estou aqui, poxa vida, quanto que eu vou gastar, tá porque há 2 semanas atrás eu gastei 20% a menos, 15%, enfim. Né? O mesmo problema que eu e você estamos para abastecer, o coreano também está, o chinês também está, o europeu também está, o africano também está, a América do Sul, as consequências acabam sendo as consequências são para todo mundo. O mundo inteiro sente. E está sentindo pesadamente. Assim, repito, de maneira muito modesta. Ele está pegando uma antipatia internacional que... Será que ele é capaz de suportar isso? Tudo bem que ele não tem pretensões mundiais, né? O problema dele é no quintal dele. Mas uma antipatia mundial não seria, de repente, o pano de fundo para um conflito em escala global? Você não vê assim? Eu não vejo. Eu não consigo imaginar um conflito em escala global hoje teria custos. Os custos envolvidos muito altos. Pois a economia, ela está muito... A globalização, ela teve um alinhamento entre os estados que é muito complicado. Por exemplo, um carro hoje, os componentes de um veículo são fabricados em 15, 20 países diferentes. Então, países tão diferentes que, embora ideologicamente eles possam ser diferentes e tenham rusgas a ponto de entrar em conflito, a economia, no fundo, fala, poxa vida, se eu entrar no conflito, eu vou parar de fazer aquela peça que fabrica o carro, e aí eu vou ter que mandar embora o meu funcionário aqui na empresa. E ninguém quer que é isso. Esse é, por exemplo, um dos pontos que a gente acaba trabalhando nas relações internacionais, na parte teórica, que eu tenho uma teoria que é a chamada teoria liberal, que é o liberalismo. O liberalismo, ele coloca a economia acima da guerra. Então, o conceito de um mundo liberal é um mundo onde a economia vai prevalecer em cima de conflitos bélicos. É para isso que a ONU foi criada, para isso que instituições como a OMC, Organização Mundial do Comércio, foi criada. A ideia da criação dessas instituições internacionais é para acabar com a guerra. A ONU foi criada no fim da Segunda Guerra com a intenção de, a gente não quer mais que tenha uma guerra global. E como que a gente pode fazer isso? Há várias formas. Eles acharam que a melhor forma seria por meio do comércio. Então vamos liberalizar o comércio. Então essa é uma forma de você ver o mundo. A outra forma de você ver o mundo é uma forma que a gente chama de realismo. Uma forma mais real. Olha, no fundo, é a relação de poder. E o poder, quando você atrita muito, se você fizer um atrito muito forte, vai sair faísca. E vai ficar quente. Né? Se você esfregar a mão aqui, você vai ficar com a mão quente. E aí, quente, eu saio dessa ideia de Guerra Fria e eu entro num conflito. Entendi. Professor, é muito interessante a sua análise. Já estamos chegando quase no final, que pena. Mas eu já estou começando a ficar sentido. Porque a gente poderia ter ido para vários caminhos, ainda que eu tenha a convicção de que optamos pelo caminho correto. Para a gente analisar agora friamente, o amigo disse que, nacionalmente falando, o nosso país tem essa tradição da moderação.
Sim. Você acha que o Brasil ele deve seguir essa tendência? Não há, pelo menos pelo que se vislumbra, uma possibilidade de querer insuflar do tipo jogar gasolina no fogo? Não temos essa tradição. Não temos essa tradição. Embora o último governo, antes do atual, né, o governo do Bolsonaro, ele teve algumas rusgas... Alguns rompantes. Como, por exemplo, para ficar no Oriente Médio, né, que foi aquela ideia que o Bolsonaro teve de transferir a sede da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Tá. Numa ótica de tentar atrair um apoio dos evangélicos, dos cristãos, Tá. que tem uma ligação forte com Israel. A ideia era só essa. No fundo, a ideia Religiosa barra política. era eleitoreira. Era eleitoreira. Né? Eu quero vender uma ideia para o meu eleitorado. Mas assim, é um ponto que causou uma rusga internacional meio complicada e tal. Tirando alguns pontos, assim, mesmo um governo do Bolsonaro que teve uma política externa muito fora, se você fizer um gráfico de dispersão, ele é um ponto assim bem fora. Não bem prezou fora. pelas relações internacionais. Não da forma histórica moderada que o Brasil tem. Tentou sair da casinha? Tentou sair um pouquinho fora da casinha. Mesmo assim, ele não conseguiu sair da casinha. Porque é uma tradição. Porque nós temos uma tradição muito forte. E nós temos uma diplomacia profissional muitíssimo eficiente, qualificadíssima. Historicamente é assim. Os nossos diplomatas são conhecidos no mundo inteiro, tanto no ponto de vista de resolução de conflitos, quanto do ponto de vista econômico. Né? Participação no OMC, nós tivemos um diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, era um brasileiro. Tá. Então, e historicamente nós temos essa ideia de moderação, aí puxando a sardinha para o meu lado, por favor, que é de política externa. Nós temos alguns conceitos em política externa, e o conceito principal que a gente vê hoje é um conceito que funciona nos dias de hoje, nós chamamos de autonomia pela diversificação. O Brasil, ele não... Explique, por gentileza, professor. É bem tranquilo. O que é autonomia? É o poder de você executar, o que a gente chama de poder de agência, né? É o poder de você fazer aquilo que você quer, que você deseja. O problema é que nós não temos uma autonomia completa. Tá. O Brasil não pode fazer o que ele quer nas relações internacionais, porque ele não é um país extremamente rico, ele não é um país extremamente forte do ponto de vista militar. Nós não temos o dinheiro que as grandes países têm e nem o exército que as grandes potências têm. Então nós agimos por uma outra forma. É a grande carência brasileira hoje. Deixamos de ter o poder dissuasório para manter aquela obrigação de dizer não. Talvez tenha sido um erro histórico, estratégico. Mais ou menos. A nossa diplomacia tomou o rumo de ser... A diplomacia fez esse caminho. Atuou por nós. Atuou então não precisava ter um exército. A gente tinha diplomacia. A gente tinha uma diplomacia para tentar sair desse dilema entre forte é quem tem um exército grande. A gente tinha bons diplomatas. Isso acontecia muito no século... Mesmo, professor. Essa é a realidade. E aí esse conceito de a chamada busca por uma autonomia, nós... Historicamente, e é o que acontece nos últimos 20 anos, nós temos uma busca por uma autonomia que nós chamamos de busca por uma autonomia pela diversificação. A ideia do Brasil é se diversificar o máximo possível. Nós temos acordo com os Estados Unidos, nós temos acordos com a União Europeia, acabamos de assinar um acordo com todo Mercosul e a União Europeia, temos acordo com China, Rússia, Índia, BRICS, temos acordo com os países africanos. A gente proseia e negocia com todo mundo. Por quê? Porque nós temos a tradição de ser um país pacífico, não nos envolvemos em guerra, nós temos uma diplomacia boa, no sentido de, vamos sentar na mesa, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, vamos prosear. Então, nós buscamos ter uma inserção internacional, nós buscamos ser autônomo, todo mundo busca ser autônomo. Claro. Ninguém quer ser dependente ou estar debaixo de alguma outra potência. Principalmente os estados. Principalmente os estados. Até porque a lógica é que os estados sejam soberanos. Né? Então, a nossa busca é por meio da diversificação. Então, a gente se diversifica, a gente conversa com todo mundo, a gente quer fazer negócio com todo mundo. Nós queremos ser... temos essa abertura. Por isso, o Brasil ele tem um papel chave nesse sistema internacional de ser um grande país moderador, de ser um grande país que o resto do mundo olha e fala, olha, quem que a gente pode chamar para tentar negociar esse problema? É o Brasil. A nossa busca é tentar
ser um Acaba sendo agente sempre internacional protagonista, né? de uma forma moderada, de uma forma diversificada e de uma forma pacífica, que é o mais importante. Importante. Professor, eu não acredito que a gente já está acabando. Você vê como é que passa? Passa rápido. Querido, obrigado. Obrigado Imagina. pela sua presença aqui, Muito. viu? Obrigado eu. Sinta-se à vontade. Vai virar fonte de consulta, viu? Agora que eu estou com o teu contato, agora nós vamos prosear sempre. Pode ter certeza. Pode chamar. Para outros chamar. veículos de comunicação, o Cidade 360, a Pode própria chamar. Record, direto a gente está precisando. E o professor é Que precisar. uma grata, uma satisfatória fonte de consulta. Obrigado. Obrigado, viu, querido? Muito Obrigado, sucesso e conte conosco. Você também. Obrigado. Muito bem, dito isso, ponto final em mais essa edição do E aí, Colinho. Eu não acredito que já acabou. Poxa vida, bom, mas fica aquele gostinho de quero mais para a gente trazer o professor aqui em outras oportunidades, ok? Queridos, obrigado pelo carinho da audiência, preferência e confiança. A gente se vê na semana que vem. A você da Top, obrigado, hein? Tchau, pessoal. Até sempre. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.